Olá, muito bom dia, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 22 de junho. Vamos então aos destaques do dia. Copom confirma manutenção da taxa de juros em 13,75%. Projeto do novo marco fiscal é aprovado no Senado com alterações e vai ter que voltar para a Câmara. Buscas pelo submarino desaparecido entram no 5º dia e previsão para o oxigênio já acabou. E ainda nós vamos mostrar as grandes ideias que estão no Museu das Invenções em São Paulo. Olha só, tem até perfume anti-envelhecimento. Tudo isso você confere a partir de agora. E olha só, começo falando de economia. E como era esperado, o Copom manteve a taxa de juros do país em 13,75%. Aliás, o maior patamar desde 2017. Apesar das pressões do governo Lula, que defende a redução da taxa Selic, o Comitê de Política Monetária manteve a taxa básica de juros inalterada em 13,75%. Essa decisão já era esperada pelo mercado. Em um comunicado, o comitê indicou que ainda existem riscos sobre a inflação, como eventuais pressões globais sobre os preços e incertezas residuais sobre a votação do arcabouço fiscal. Diferentemente das últimas reuniões, foi retirada a frase que afirmava que o Banco Central poderia voltar a elevar os juros caso a inflação subisse, mas a autoridade monetária não informou se pretende reduzir a Selic. A taxa continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. Essa foi a 7ª vez seguida que o Banco Central não alterou a Selic. Vamos falar de política agora. O Tribunal Superior Eleitoral vai começar hoje o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Ele é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Os ministros do TSE vão analisar uma reunião realizada pelo então presidente em julho de 2022. Na ocasião, Bolsonaro reuniu na residência oficial do Palácio da Alvorada embaixadores de países estrangeiros e fez críticas às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral. Além de Bolsonaro, também é réu no processo o ex-candidato a vice-presidente Walter Braga Neto. A Corte Eleitoral julga uma ação de uma investigação judicial eleitoral, que foi protocolada pelo PDT e apontou irregularidades na reunião de Bolsonaro com os embaixadores. A ação tem como relator o corregedor-geral eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves. Antes de estar pronto para o julgamento, o processo passou por várias etapas, como a manifestação das partes envolvidas, a coleta de provas, os depoimentos das testemunhas, além das alegações finais. Agora cabe ao tribunal avaliar em 3 sessões se as acusações feitas procedem. Caso concluam que sim, os dois devem ser declarados inelegíveis e assim não poderão concorrer às eleições nos próximos 8 anos. Se concluírem que não houve irregularidades, os ministros arquivam a ação. Os advogados de Bolsonaro e Braga Neto defendem o arquivamento do processo sem análise do mérito. Eles sustentam que a reunião foi um ato de governo e, por isso, não pode ser enquadrada como abuso de poder político ou uso indevido dos meios de comunicação. Nos 2 casos, cabe recurso. E o advogado Cristiano Zanin foi aprovado para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. A indicação foi do presidente Lula e recebeu 58 votos a favor e 18 contra. Antes de ter o seu nome levado ao plenário, Zanin passou por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Diante dos senadores da Comissão de Constituição e Justiça, Cristiano Zanin fez um relato sobre a atuação como advogado empresarial, civil e criminal ao longo de 25 anos no Judiciário. Falou também sobre a vida pessoal e se comprometeu a defender a Constituição. E, na verdade, eu não vou mudar de lado, pois o meu lado sempre foi o mesmo, o lado da Constituição, o das garantias, o do amplo direito de defesa, o do devido processo legal. Para mim, só existe um lado. O outro é barbárie, é abuso de poder.
Cristiano Zanin foi advogado de Lula no processo relacionado à Operação Lava Jato e conseguiu a anulação da condenação do petista junto à Suprema Corte. Agora presidente, Lula usou da prerrogativa de chefe do Executivo para indicar Zanin à vaga no STF deixada por Ricardo Lewandowski. E a relação de Zanin com Lula dominou o debate na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal nesta quarta-feira. Ao ser questionado sobre a ligação com o presidente da República, Zanin adotou a tônica de liberdade, imparcialidade e independência. Na minha visão, e acredito que é a visão também do presidente da República que me indicou, um ministro do Supremo Tribunal Federal só pode estar subordinado à Constituição da República. Então, eu me sinto absolutamente na condição de exercer esse honroso cargo, de atuar com imparcialidade. Aliás, uma das marcas da minha carreira, da minha atuação jurídica, foi exatamente a busca da imparcialidade nos julgamentos em que participei. O senador Alessandro Vieira lembrou de uma fala do presidente Lula em 16 de outubro de 2022, antes do segundo turno das eleições, onde frisou que ministros do STF devem ser técnicos e o contrário disso é ataque à democracia. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter um ministro da Suprema Corte como amigo. Você não indica um ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo, essas pessoas têm que ter história, têm que ter biografia. Eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem e eu sou contra. Eu acho que a gente pode discutir o futuro, se tiver uma nova Constituinte, quem sabe ter mandato ou não, quem sabe as pessoas terem limitação maior. Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. Essa fala é do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na TV Bandeirantes. A pergunta que faço, absolutamente direta e objetiva, doutor Cristiano Zanin, é se o senhor se dará por suspeito ou impedido nos feitos em que participar ou tiver conexão o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Na mesma linha, o senador Sérgio Moro, que enquanto juiz determinou a prisão de Lula, questionou se Zanin vai se declarar impedido de julgar questões relacionadas à Lava Jato. Eu não acredito que o simples fato de colocar uma etiqueta no processo, indicar um nome Lava Jato, isso possa ser um critério a ser utilizado do ponto de vista jurídico para aquilatar a suspeição e o impedimento. Zanin foi indicado por Lula para assumir a vaga de Ricardo Lewandowski no STF. O presidente tem a prerrogativa de sugerir o nome dos ministros da Suprema Corte, mas a indicação precisa sempre ser aprovada pela maioria dos senadores. Lula terá a oportunidade de fazer nova indicação ao STF no fim do ano, quando a ministra Rosa Weber se aposentar. Ela completa 75 anos em outubro. E os senadores também aprovaram ontem o projeto do novo marco fiscal. A proposta vai ter que voltar para análise da Câmara dos Deputados. Isso porque o texto sofreu alterações e as mudanças foram feitas pela Comissão de Assuntos Econômicos. O texto aprovado na Câmara dos Deputados sofreu algumas mudanças. O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o FCDF, Fundo Constitucional do Distrito Federal e as despesas com ciência, tecnologia e inovação foram retirados do teto de gastos pela comissão. Isso significa que essas despesas não ficam sujeitas aos gatilhos acionados em caso de descumprimento das metas de resultado primário do governo. Ainda durante a sessão, 2 emendas que alterariam partes do texto foram rejeitadas. A primeira estabelecia gatilhos de contenção de despesas que seriam disparados com base na relação entre o PIB e a dívida pública.
A outra tirava os gastos com o piso da enfermagem do rol de despesas submetidas ao arcabouço. Na ação no plenário da Casa, o texto deverá retornar à Câmara dos Deputados para uma segunda rodada de votação, já que teve mudança durante a tramitação no Senado. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pretende votar a proposta na semana do dia 3 de julho. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esse é o tempo suficiente para que a proposta orçamentária de 2024 seja feita sob a nova regra. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deve receber nesta manhã pelo menos 15 governadores dos estados brasileiros para tratar do texto da reforma tributária. O objetivo é debater alguns pontos que são considerados sensíveis do projeto antes da proposta ser apresentada. E uma das divergências é em relação à formatação do Fundo de Desenvolvimento Regional. Lira disse estar aberto para ouvir sugestões dos governadores e que espera que a questão seja resolvida. Lira ainda pontuou que é preciso respeitar as diferenças de cada estado e que todos têm que ser contemplados. E olha só, o presidente Lula chegou agora pela manhã na França, onde tem uma reunião agendada para amanhã com o presidente francês Emmanuel Macron. Hoje, ele tem encontro marcado com a ex-presidente Dilma Rousseff, que é atual presidente do Banco dos BRICS, e também com diversos líderes africanos. Nos dias em que ficou na Itália, o presidente brasileiro cumpriu uma extensa agenda de compromissos, que incluiu reuniões com o presidente e a primeira-ministra do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido no Palácio Chigi pela primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. Inicialmente, o encontro entre os dois não aconteceria por questões de agenda. A reunião, no entanto, foi confirmada de última hora, quando o presidente já estava em voo rumo à Itália. Havia preocupação da diplomacia de ambos os países de que a passagem de Lula pelo país europeu, sem a reunião com a primeira-ministra, pudesse simbolizar que as divergências ideológicas poderiam afetar as relações entre Brasília e Roma. Mais cedo, Lula foi recebido com honras militares pelo presidente da Itália, Sérgio Mattarella. O encontro aconteceu no Palácio Quirinale, que é a residência oficial da presidência italiana. Em suas redes sociais, o presidente brasileiro disse que o tema principal das conversas com Mattarella foi o estreitamento das relações entre os dois países, mas também conversou sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. E veja a seguir, buscas pelo submarino desaparecido entram no 5º dia e a previsão para o oxigênio já acabou. E você vai ver também, nós vamos mostrar alguns produtos criativos que fazem parte do Museu das Invenções em São Paulo. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e ao vivo. São 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Vamos então com uma notícia de última hora. Olha só, a polícia prendeu em Pernambuco um terceiro homem de 18 anos suspeito de envolvimento no ataque à escola estadual Professora Helena Collodi, de Cambé, no norte do Paraná, que terminou com 2 estudantes mortos. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná. A prisão aconteceu em Gravatá, a pedido da Polícia Civil do Paraná. E o autor do crime, um ex-aluno da escola, foi encontrado morto na cela. Ele estava preso desde o dia do ataque. O corpo foi encaminhado ao IML e o caso será investigado pela polícia. E eu mudo de assunto agora para trazer os destaques internacionais. As buscas pelo submarino desaparecido próximo aos destroços do Titanic entram no 5º dia. E pela estimativa das equipes de resgate, o oxigênio disponível na embarcação pode ter acabado por volta das 8 horas da manhã. A esperança é que novos ruídos foram captados debaixo d'água. Não se sabe a origem dos ruídos detectados no local das buscas pelo submersível Titã, que desapareceu com 5 pessoas a bordo enquanto se dirigia para visitar os destroços do Titanic.
A informação foi anunciada nesta quarta-feira pela Guarda Costeira dos Estados Unidos em uma coletiva de imprensa em Boston. Quando você está no meio de um caso de busca e resgate, você sempre tem esperança. É isso que estamos fazendo, o que fazemos. Com relação aos ruídos especificamente, não sabemos quais são, para ser franco com vocês. A P3 detectou ruídos, por isso eles estão lá, por isso estão fazendo o que estão fazendo. É por isso que colocaram sonoboias na água. Os ruídos, de novo, muito complexos no oceano. Você tem que ser um analista acústico e tem que ter contexto. Eles estão tentando juntar todas as peças. Os ruídos foram descritos como batidas, mas, novamente, eles têm que colocar todo o quadro em contexto. E eles têm que eliminar potenciais fontes artificiais que não o Titã. As equipes de resgate de Estados Unidos e Canadá concentram as buscas na zona onde mais cedo os sons foram detectados. E pelo menos 16 pessoas ficaram feridas por causa de um incêndio em um edifício no centro de Paris. Segundo um balanço provisório, entre os feridos, ao menos 7 estão em urgência absoluta. A Promotoria de Paris informou que um edifício pegou fogo e desmoronou parcialmente na rua Saint-Jacques, no 5º distrito da capital. De acordo com um tweet do prefeito do distrito, antes do incêndio, houve um vazamento de gás. Vários moradores citados pela mídia local disseram ter ouvido uma forte explosão. A promotoria afirmou, porém, que ainda não foi determinada a causa da explosão. Foram mobilizados 230 bombeiros e 9 médicos no local, de acordo com a polícia. O chefe da polícia de Paris disse que o incêndio já foi controlado. Os socorristas seguem buscando vítimas entre os escombros. E olha só, o restaurante peruano Central, que fica em Lima, a capital do Peru, foi eleito o melhor restaurante do mundo. O local está no topo de uma lista feita por uma prestigiada revista. E o brasileiro A Casa do Porco ficou em 12º lugar. O restaurante peruano Central, em Lima, foi eleito o melhor do mundo. A premiação foi concedida pela prestigiada revista Restaurant, que destacou a biodiversidade única dos ingredientes indígenas do país. Os clientes do estabelecimento dos chefes Virgílio Martínez e Pia Leon comemoraram o reconhecimento. Muito charmoso, é o melhor restaurante. É muito charmoso, o melhor restaurante do mundo. É uma experiência única. Tem que participar e vir para esse evento. Tem que participar e vir para este evento. Venho a trabalho, mas gosto justamente de saber que o Peru tem essa comida, um dos melhores do mundo. E agora com Central, muito encantado. A lista dos 50 melhores restaurantes é feita desde 2002 por mais de 1.000 especialistas independentes, incluindo chefes, jornalistas especializados e donos de restaurantes de 27 regiões do mundo. O único brasileiro na lista é a Casa do Porco, criado por Jefferson Rueda e Janaína Torres, que aparece na 12ª colocação, após ficar em 7º no ranking de 2022. A legitimidade da premiação, patrocinada por várias marcas, é regularmente questionada, principalmente por chefes franceses. Críticos lançaram em 2015 a concorrente La Liste, elencando os melhores 1.000 restaurantes em todo o mundo. Eu vou fazer uma pergunta agora. Você se considera uma pessoa criativa? Bom, então se você tem uma ideia muito original e quer fazer sucesso com ela, nós vamos indicar agora o lugar certo para você ir. É o Museu das Invenções, que fica em São Paulo, o primeiro desse tipo na América Latina. Lá tem até, olha só, um perfume anti-envelhecimento. Vamos conferir? De repente você tem uma grande ideia, quer tirar o projeto do papel, mas não sabe nem por onde começar. A resposta para essa questão pode estar em um lugar que tem quase 30 anos de existência, mas nem todos conhecem nem sabem o quanto pode ajudar. Estamos no Museu das Invenções em São Paulo, ligado à ANI, a Associação Nacional dos Inventores do Brasil. Quando a ideia, o projeto é inovador, nós auxiliamos através de registro, blindagem com patente, tanto nacional quanto internacional, que é um trabalho um pouco mais jurídico, um pouco mais técnico, então nós temos aqui todo o suporte para essas questões e também depois entender como que o empreendedor, a pessoa quer levar esse projeto para o mercado. Existem hoje vários caminhos, né? A empresa, a pessoa pode produzir, pode buscar um fornecedor, pode buscar um investidor ou até uma indústria, uma parceria que se interesse em entrar junto no projeto. Um dos sucessos patenteados pela associação é essa boia espaguete, que ganhou o mundo.
Foi um inventor aqui de São Paulo que teve a ideia na época de criar um isopor expandido, uma espuma diferente para boiar. E olha só, hoje já virou febre nacional e internacional, já é conhecido de várias formas, tem brinquedos e todo mundo usa na piscina, na aula de natação, no mar ou em várias atividades aquáticas. No museu, também chamado de Inventolândia, há cerca de 300 invenções, entre elas itens que facilitam bastante o nosso dia a dia e até otimizam espaços, como é o caso desta tábua de passar, que se transforma em uma cadeira e fica lá bonitinha no cantinho da casa. Tem também esses utensílios domésticos, como o grill para frangos, esses suportes para garrafas e também essa luva para descascar batatas. E tem ainda aqueles itens que são um pouco diferentes, como é o caso desse zíper shoes. Isso daqui, gente, é um tênis que possui esse zíper aqui e aí ele possibilita trocar a parte de cima do calçado para a cor e o modelo que a pessoa preferir. Essa é uma novidade que ainda não chegou ao mercado, como tantas outras que são destaque no museu e devem ser campeãs de venda em um futuro não tão distante. Como essa tomada com conector de celular para carregar o aparelho sem a necessidade de um cabo. Esse item de segurança para piscinas, que funciona como um alarme para evitar acidentes com crianças ou animais. E tem até esse perfume anti-envelhecimento. Os químicos tinham a dificuldade de chegar numa fórmula que unisse o álcool, que é o perfume, com o anti-age, que é o anti-idade. E ela conseguiu justamente chegar nessa fórmula. A ideia é a pessoa passar o perfume no colo e automaticamente já fazer um tratamento anti-envelhecimento também. Super bacana. Outra invenção que muito chama atenção e que logo, logo deve estar à venda é esta cafeteira térmica portátil, que deve atrair muitos amantes de café. Nós patenteamos recentemente e ela tem um sistema inédito, porque os inventores criaram esse suporte interno que permite você filtrar o café aqui dentro. Então, aqui, nessa parte vai o pó, adoçante ou açúcar. Aqui dentro, só colocar água quente. Você simplesmente une as duas pontas e coloca aqui. Virou. Em 3 minutos, o café estará pronto, filtrado, uma delícia para você consumir na própria case térmica ou até colocar numa xícara, onde você quiser. E você pode conferir essa e outras invenções de pertinho antes de chegarem ao mercado. A Inventolândia abre de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas. Para mais informações sobre visitação, acesse o site museudasinvenções.com.br. Olha, e a gente tem que lembrar que as maiores invenções da história começaram com ideias que eram consideradas absurdas. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço muito pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!